Ele está com esse negócio agora. Toda vez que fala que vai gravar, ele começa com isso. Nós vamos hoje começar o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro curto, um livro de 21 capítulos, mas é um livro bem interessante de ler. Várias histórias bíblicas que a gente conhece está no livro de Juízes, e nós vamos fazer essa visão panorâmica e entender um pouco do livro de Juízes. Juízes, o nome original é esse aí, Shoftim, que quer dizer aquele que julga, também poderia ser traduzido como príncipe, como juiz, como governante. Talvez o John MacArthur sugere esse nome que está aí embaixo, servos escolhidos para tempos turbulentos. O livro de Juízes resume isso aí, são uma história de tempos bem turbulentos. O livro de Juízes se acha num contraste muito grande com o livro de Josué. Enquanto Josué, o povo é obediente, está conquistando a terra, no livro de Juízes o povo está na terra, mas o povo se afasta de Deus. Então, é um povo que perde essa confiança em Deus e passa a ser desobediente, se envolve com idolatria. E sim, em Josué houve muitas vitórias, poucas derrotas. No livro de Juízes tem muitas derrotas. O povo é muitas vezes derrotado, passam muitos anos no cativeiro, oprimido, por causa da desobediência a Deus. Alguns autores colocam assim, que é a narrativa da idade da obscuridade do povo. O povo está obscuro, o povo está longe de Deus. Ele cobre um período grande. Uma das coisas difíceis do livro de Juízes é determinar o prazo desse livro. A maioria dos estudiosos diz que levou mais ou menos 350 anos, que é o tempo da morte de Josué até a chegada de Saul no trono. A data de Saul, Davi, são datas bem confiáveis, mas para trás é muito difícil. A grande dificuldade da cronologia no livro de Juízes, talvez na próxima aula eu vou colocar um mapa, é que alguns eventos provavelmente aconteceram simultaneamente, em regiões diferentes de Israel. Era em determinadas tribos, em determinadas guetos, vamos dizer assim. Então, não é um livro que você pega ele e sai somando as datas e vai fechar. Então, é um livro que teve alguma dificuldade no cânon com respeito a isso, porque não é uma data muito precisa. Ele recebe esse título de Juízes, porque os líderes eram líderes singulares, colocados e instituídos por Deus, para preservar o povo do inimigo. O livro inicia com uma breve introdução, ali retratando e relembrando a morte de Josué, a morte de toda aquela primeira geração que atravessou o Jordão, aquela geração que conquistou a terra de Canaã. Josué começa com uma nova geração que nasceu no deserto, que ouvia falar da saída do Egito e vai conquistar a terra. Juízes começa com uma geração nova que já está na terra e que aquela primeira geração que conquistou a terra morreu. Então, é uma transição de outra geração. Capítulo 2, do verso 16 ao 19, está na tela, eu vou ler, vocês podem acompanhar aí. Diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam-se e tornavam piores que os seus pais.
seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando eles, nada deixaram das suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Esse texto, um texto curto, de 3, 4 versículos, mas que resume bem toda a história do livro de Juízes. Essa história do povo se afastar de Deus, cair em opressão e Deus levantar alguém para livrá-los. Nós vamos ver isso ainda mais à frente. O povo era governado por juízes que Deus levantava, porque não havia rei naquela época e não existia mais um grande líder como Moisés ou Josué. Juízes 17:6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, as pessoas se moviam por aquilo que elas achavam, estava certo ou errado. E aí a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, daí essas confusões todas. Então, o livro de Juízes é uma trágica continuação de Josué. Um povo tão conquistador, um povo tão abençoado que agora desobedece sistematicamente a Deus. Se em Josué o povo foi obediente a Deus para conquistar a terra prometida, em Juízes foi desobediente, idólatra e várias vezes derrotado. Então, era um povo que teve muitas derrotas. O livro de Juízes inicia com uma breve introdução, falando da morte de Josué. Desculpa, esse pedaço aqui ficou repetido. O fracasso de Israel, então, em expulsar aqueles povos da terra, que Deus havia ordenado, trouxe consequências terríveis que haviam sido preditas por Deus. Os povos daquela região, os povos cananeus, vão se tornar espinhos para Israel e para a terra, trazendo grande tribulação. O resultado decorrente desse abandono da lei de Deus é corrupção por dentro e opressão por fora. Isso não mudou. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, da instrução de Deus, vai gerar essa corrupção por dentro e opressão por fora. Por isso que, às vezes, a gente vê determinadas coisas e fala, olha, isso é um sintoma do que está acontecendo. Porque toda vez que o homem se afasta da lei de Deus, ele se corrompe e também junto vem a opressão. Olha o que diz aí o capítulo 2, verso 13. Lê aí, Raquel. Juízes 2, 13. 2. O povo abandona Deus. Então, vamos ver. 2, 13. 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Interessante, nós estamos no início do livro, o povo já abandonou Deus e está servindo outros deuses. E aí, o que acontece? Deus abandona o povo. Olha aí o 2:23. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, mas as entregou na mão de Josué. Nem as entregou na mão de Josué. Quer dizer, quando o povo começa a desobedecer, Deus já não dá para eles uma vitória plena. Deus vai deixar alguns povos para servir de pedra de tropeço, para servir de disciplina, para servir de vara o povo de Deus. Muitas vezes, algumas lutas não terminam na nossa vida porque está faltando mais obediência. E aí Deus deixa determinadas coisas para nos corrigir mesmo. O livro de Juízes vai nos mostrar isso. Há um relato, que a gente pode dizer assim, uma monotonia da descrição de cada fase do pecado de Israel. Os pecados se repetem. As atitudes do povo vão se repetindo várias e várias vezes. E Deus vai levantando homens e mulheres para livrar o povo cada vez de uma vez. Apesar do pecado ser repetitivo, a ação de Deus é inusitada em cada uma delas. Porque o nosso Deus é um Deus altamente criativo, é um Deus poderoso, um Deus diferenciado. O livro de Juízes é composto de 7 ciclos de pecado. 7 ciclos que repetem assim: pecado, salvação,
até a salvação. Então, Juízes mostra como que Israel se afasta da lei de Deus, e aí acontece uma série de coisas. Alguém, se puder ler, leia na tela aí, Juízes 21, 25, que é o final do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Essa é uma crítica que eu sempre fiz, às vezes, à igreja. Às vezes nós queremos ser democráticos demais, e a Bíblia, a história da Bíblia, nos mostra que todas as vezes que o povo resolveu decidir, decidiu errado. Então, eu tenho, não é que, pastor, o senhor está falando que o senhor não é democrata? Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa orar muito quando a gente vai tomar qualquer decisão, porque há um ditado popular, e eu diria maligno, que a voz do povo é a voz de Deus. Biblicamente é exatamente o contrário. Foi a voz do povo que gritou: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, solta Barrabás. O povo é muito manipulável. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Por isso que a Bíblia nos adverte a buscar diariamente a vontade de Deus. Às vezes, nós temos dificuldade, por exemplo, num concílio, porque é a votação que vai resolver. Nem sempre é eleito, as decisões que vão à eleição são o melhor. Tudo bem, é com a permissão de Deus, mas se esse povo não tiver em plena comunhão com Deus, pode e provavelmente vai decidir errado. E isso o livro de Juízes vai nos mostrar isso muito claramente. Cada um faz o que achava melhor. Eles esqueceram que Deus os havia escolhido por um propósito, de anunciar ao mundo a existência de um só Deus verdadeiro. E nós não podemos esquecer disso. Deus nos trouxe a esse mundo para isso. Eu gosto muito do que diz a Confissão de Fé de Westminster, mais precisamente o Catecismo, quando pergunta qual o fim principal do homem, e a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos criados com um propósito. Nós estamos nessa terra ainda com um propósito de glorificar a Deus, de pregar o verdadeiro evangelho. Nós estamos plantados na nossa família com um propósito específico de Deus. Nós estamos plantados na nossa igreja com um propósito específico de Deus. E eu preciso entender qual é o propósito e obedecer a ele. Senão eu vou me comportar como o povo na época dos juízes, desobedecendo a Deus. E é muito comum as pessoas se afastarem do propósito de Deus. Depois não entende por que está sofrendo. Nós precisamos entender em Deus qual é o seu propósito e obedecer. Como punição, então, pelo pecado do povo, Deus os entrega na mão daquelas nações. Então, sob a opressão dos novos inimigos, toda vez que eles eram opressos pelos inimigos, eles clamavam a Deus por misericórdia, Deus os ouvia e levantava e mandava um juiz para livrá-los. Assim, esse ciclo repetitivo do livro de Juízes: rebelião, castigo, aflições, clamor e libertação. Se repete em toda a narrativa do livro. Rebelião, castigo, aflição, clamor e libertação. Essa é a narrativa repetitiva do livro de Juízes. O relato, então, de Juízes descreve, como eu já falei, 7 ciclos distintos de Israel se afastando do Senhor e que tiveram início lá, logo após a morte de Josué, tendo posteriormente se desviado de Deus totalmente. E o Dr. John MacArthur sugere 5 razões básicas, e ele chama de evidentes, para esse ciclo de declínio moral e espiritual de Israel, que eu acho que vale a pena a gente pensar nelas. Primeiro degrau para baixo, a desobediência ao não expulsar os cananeus da terra. Ou seja, a nossa degradação também, nós podemos já ir fazendo essa aplicação, ela começa com a desobediência. O segundo degrau desse povo foi a idolatria. Eu diria que o nosso segundo degrau também é a idolatria.
quando eu passo a colocar as outras coisas mais importantes do que Deus. Quando eu ponho o meu trabalho mais importante que Deus, meus sonhos, o meu profissionalismo, a minha família, qualquer coisa que eu pôr à frente de Deus se tornou idolatria. O terceiro degrau decaindo que esse povo fazia são os casamentos com os ímpios cananeus. É outro problema que nós enfrentamos largamente no nosso meio. O casamento com julgo desigual, o casamento com ímpio. Depois as consequências são dolorosas, anos sofrendo. Aí alguém ainda diz assim, pastor, mas fulano depois de anos converteu. Mas essa não é a regra bíblica. Isso aí é uma demonstração da misericórdia de Deus. Mas quanto sofrimento antes disso? Por causa da desobediência. O quarto degrau que o John MacArthur coloca é o fato das pessoas não darem ouvido aos juízes. E aí eu vou parafrasear, muitas vezes não dá ouvido à liderança, às orientações pastorais, a moça ou o rapaz vem conversar com a gente, e eu falo até da minha família. Mas minha sobrinha ficou noiva. Aí eu fui conversar, não, meu noivo não é crente, não sei o quê. Sabe, aí você fala, cuidado, a Bíblia alerta contra isso é uma coisa perigosa. A Bíblia diz que você não põe julgo desigual. Não é possível que dentro da igreja você não vai encontrar alguém. Mas a pessoa segue por esse caminho e depois sofre. Eu lembro da minha família, minha mãe eram 5. Um irmão e minha mãe mais 3 irmãs. Minha mãe foi a única que casou com crente. Com toda a dificuldade e limitação do meu pai, era crente. É a única que viveu esse tempo todo casada. É a única que os filhos estão firmes na igreja. E os outros estão cheios de gente desviada, cheio de sofrimento, e o sofrimento começou lá atrás, no julgo desigual. Foi família destruída, separação desfeito, filhos no mundo, e às vezes não sabe o que acontece. Um dos fatores é esse. E às vezes teve orientação e não obedeceu. O quinto degrau que John MacArthur sugere, de decadência, é o fato de se terem desviado de Deus depois da morte dos juízes. Ou seja, a liderança saiu de perto, a pessoa desandou. Nossa geração é mestre disso. A gente conhece um monte de gente que, enquanto os pais sustentavam eles na igreja, eles estavam firmes na igreja, cresceram, se afastaram. Mesma atitude, o mesmo repeteco do que acontecia em Juízes. E aí ele sugere que há 4 passos, o 4 passos repetidamente ocorrem em Israel nessa história. Qual é? Israel abandona Deus, Deus pune, permitindo a derrota, a subjugação militar desse povo. Aí Israel, depois de muitos anos sofrendo, clama por libertação, pede misericórdia a Deus, aí Deus levanta os juízes e esses juízes, então, derrotam os opressores. Esse é o relato da história do livro de Juízes, que é muito próximo ao relato das nossas vidas. Quero chamar a atenção para vocês para esta frase aqui, que eu encontrei no livro. O livro de Juízes começa com concessão e acaba com confusão. Meus irmãos, todas as vezes que nós damos concessão para o diabo, a confusão está feita. Quando a Bíblia é muito rígida com os princípios da lei de Deus, com os princípios da palavra, é para o nosso bem. O livro de Juízes vai nos mostrar isso. E isso é o que acontece a qualquer pessoa insubmissa, essa confusão, esse sofrimento. Em Juízes, nós aprendemos que o povo que vive a maior parte do tempo em desobediência a Deus alcança pouco progresso. Em Juízes, nós vamos ter aí quase 400 anos, a média 350 anos de existência, e o povo não progrediu quase nada. Nós vamos ver Saul e vamos ver principalmente Davi conquistando boa parte da terra prometida ainda. Com a expansão do reino. Davi vivia em guerra em função ainda do pecado desse povo. Encontramos em Juízes o constante fracasso do homem e a constante misericórdia de Deus.
antes de passar para vocês, quero terminar com a tarefinha para casa, para essa semana. Qual é a tarefa? Ler o livro de Juízes e marcar, observar, anotar todas as vezes que aparece uma frase igual ou muito próxima disso aqui. Cada um fazia o que achava mais reto. São 21 capítulos. Se você ler 3 capítulos por dia, uma semana você leu fácil esse livro. Não é difícil, vale a pena. São capítulos pequenos. Quero abrir para vocês, para perguntas, dúvidas, colocações. Quantos juízes foram? Boa pergunta, né? Semana que vem a gente responde. Semana que vem a gente responde. Quantos juízes foram? Mais conhecido, né? Sansão, Gideão. O que é mais conhecido é Sansão e Gideão, né? Mas teve Débora. Teve Débora, teve Jair, teve Otoniel, teve vários. Então a gente vai ver isso aí na semana que vem. Perguntas, dúvidas? Será que o ciclo de juízes parece a nossa vida? Parece, já me identifiquei com eles aqui. Infelizmente parece, né, Beni? É. Eu vejo essas coisas, eu fico encantado com a misericórdia de Deus. Porque nós somos de coração duro, nós somos desobedientes, e Deus tem misericórdia de nós. E o livro de Juízes vai nos mostrar esse Deus misericordioso, que o povo está desafastado, o povo não quer saber de Deus, clama a Deus, Deus fala, tá bom, vou te dar uma nova oportunidade. E Deus livra o povo, aí tem 20, 30, 40 anos de bonança, o juiz morre, o povo se esquece tudo de novo, começa tudo de novo. Aí tem tudo a ver com o que nós pregamos domingo. Quando não há o pastoreio, quando não há liderança, o povo se corrompe. O livro de Juízes deixa isso bem claro. A história do livro de Juízes é isso. Quando a gente insiste, por exemplo, as pessoas, olha, cuidado, não afasta da igreja, olha, se submeta à liderança, é porque a história do povo de Deus, a história bíblica, deixa isso muito claro. Toda vez que falta uma liderança forte, o povo se corrompe. Nós, seres humanos, somos assim. Isso é a nossa história. Ainda bem que Deus é misericordioso e levanta pessoas para nos chamar a atenção, puxar a orelha, nos ensinar. Vocês, mães, são bênçãos nas nossas vidas nesse sentido, porque mãe é... E mãe é o seguinte, falou, pode escrever, porque é dito e certo. Mas poucas pessoas pensam assim, pastor. Geralmente, principalmente os mais jovens, eles acham que a gente já está gagá, já está velho demais, não sabe o que fala, né? Infelizmente. Infelizmente é assim, mas a gente sabe pela história e pela história bíblica, e no nosso caso que vai ficando mais experiente, até pela própria vida, que tantos erros a gente evitaria cometer se desse mais ouvido aos nossos pais, às nossas mães, principalmente ainda aqueles que são crentes. Mesmo sendo falhos como nós, eles têm os princípios para nos ensinar. Tanto o sofrimento desnecessário, porque o pecado é um sofrimento. E, às vezes, quando a gente se afasta, a gente vai cair nesse ciclo. Por isso que é tão importante a gente orar por esses jovens, sabe? Amá-los mesmo, de coração, de pagar um preço, se é que a gente pode dizer isso, de oração, porque eles não têm essa firmeza, então eles se deixam levar e acabam sofrendo desnecessariamente. Que bom. Então, nós vamos orar agradecendo a Deus. Semana que vem, nós continuamos em Juízes. Dia 27, domingo que vem, sem ser esse agora o outro, nós vamos ter aqui vamos dizer assim, uma escola bíblica piloto, vai ser na parte da manhã, falando sobre o jejum, a prática do jejum bíblico.
Então, algumas pessoas pediram para a gente preparar esse estudo. Estou preparando para a gente conversar um pouco o que é o jejum, como que eu devo jejuar, por quais motivos eu devo jejuar, para tirar um pouco da confusão que tem. Eu acho que vai nos ajudar bastante. Bom? Lara, você ora agradecendo? Por favor. Oro. Querido Deus, Pai eterno, quero te agradecer, Senhor, pela nossa vida, agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Pai. Que mesmo, Deus, nós desobedecendo, pecando contra ti, ó Pai, o Senhor tem derramado bênção sobre as nossas vidas, tem tido misericórdia sobre nós, ó Pai, tem nos livrado de tanto mal. Pai querido, o Senhor vem estar cuidando, ó Deus, de cada família aqui representada, o Senhor vem estar cuidando de cada membro da nossa igreja, ó Deus. Alguns têm passado por momentos tão difíceis, ó Deus, têm estado com essa doença, ó Pai. O Senhor vem estar curando, ó Deus, curando as enfermidades, curando nossa alma, nosso coração, Deus. Continue conosco nessa noite, que nós possamos sempre, ó Deus, caminhar com o Senhor. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia, pelo tempo. A gente passa, engraçado como é que são as coisas. Eu passo, às vezes, 10 horas para preparar um estudo desse, para levar aqui meia hora, 40 minutos. É mais ou menos igual um sermão. Às vezes eu levo 17, 20 horas, às vezes 3, 4 dias para preparar um sermão e... 1 hora. Menos de 1 hora já foi. Tá todo mundo com blusinha de frio, Beninho, oi! Larinha! Uai, irmã Marlene, cadê a senhora, irmã Marlene? Tá de bob no cabelo? Tô aqui, querida. Eu tô muito linda, não posso mostrar a cara, não. Tá de bob no cabelo. Deus abençoe Madá, cada cadê um de você, vocês. Madá? Eu tô de cabeça branca. Prateado, é ascans, isso é sabedoria, é bênção. Obrigado. A Júlia falou que tô na moda, que agora tô usando cabelo branco. Deus abençoe a todos. Tchau Muito pra obrigado. vocês. Abençoe também. Beijo, Raquel. Deus Madalena, um abraço. Mãe Madalena, um abraço para a senhora. Amo vocês. Larinha, beijo. Tchau, beijo com Deus. Tchau, tchau, Beni. Deus te abençoe. Tchau, pastor. Deus abençoe. Obrigado.